Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho aqui no YouTube. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento para essa sexta-feira, dia 15 de julho. Você deve estar estranhando esse sorriso de canto de boca aqui. É porque retornou a menina dos meus olhos, a segunda divisão da Alemanha, depois de alguns meses fora. E eu acho que todo mundo tem a sua competição favorita e essa aqui é a minha. Né? Não acho que seja assim um excelente futebol praticado, muito pelo contrário, mas é uma das competições que mais me dá oportunidade de trabalho, tá? Tanto para alavancagem quanto para o mercado de gols. Não é uma competição que eu trabalho match odds, então vocês vão me ver comentando muito sobre gols nessa competição. É óbvio que está no início, então não tem muitos dados estatísticos, né? A gente teve o retorno agora do Kaiserslautern depois de tantos anos na terceira divisão, o Kaiserslautern, que é um dos maiores times da Alemanha. Tivemos na temporada passada o regresso do Schalke e do Werder Bremen, a tentativa de regresso do Hamburgo, que acabou ficando pelo caminho, né? O time acabou perdendo na relegation para o Hertha Berlim. E vamos ter uma competição de Bundes 2 esse ano não tão badalada como foi ano passado, né? Com Hamburgo, Schalke, Werder Bremen, Nuremberg, Darmstadt, mas com muito carinho, né, e óbvio com muita saudade. Eu estou muito feliz em tê-la de volta. Eu vou pular esse jogo, óbvio, em relação a comentário, porque está começando agora, então eu tenho muito ainda a pesquisar sobre as transações, as transferências. A gente está numa correria aqui no sítio, então não deu tempo de eu me planejar assim com todo o afinco para essa Bundes 2. Mas assim que eu puder eu vou fazer um vídeo sobre as equipes, como eu fiz ano passado, e compartilhar com vocês. É uma competição que eu gosto muito de trabalhar e se vocês quiserem me acompanhar no Telegram, vocês vão me ver trabalhando nesse tipo de competição, tá bom? Outras competições também estão começando, temos aqui a Croácia, a Dinamarca, o México também começou há pouco tempo, a Polônia, mas a Rússia, mas como a gente tem pouca informação sobre essas equipes ainda, eu vou esperar um pouco mais para frente para a gente começar a angariar, identificar como é que as equipes estão jogando, as características e, óbvio, ter também alguns números para o nosso PDF de apoio, tá? Então hoje eu vou me focar no Campeonato Brasileiro Série B, na primeira divisão da Argentina e um jogo aqui da Irlanda para a gente comentar também, beleza? Não estranho não comentar mais a fundo sobre a Bundes 2, é porque a gente não tem tantos dados estatísticos, afinal de contas, as equipes mudam muito. O Hannover, por exemplo, tinha ido muito bem em algumas temporadas atrás. Essa temporada especificamente de 2021-2022 foi horrível do Hannover, né? Vamos ver como é que essa equipe tão grande na Alemanha também vai jogar nessa competição 2022-2023. O Kaiserslautern vem, como eu falei, de uma promoção, né? Foi o time que ficou em terceiro lugar na terceira divisão da Alemanha, acabou conseguindo a vaga contra o Dinamo Dresden. Da terceira divisão também subiu o Magdeburg, que é um time muito ofensivo, e o Braunschweig, né, que não é assim um time tão desconhecido, ele esteve na segunda divisão na temporada retrasada. Enfim, geralmente eu venho para trabalhar gols nessas competições, então eu já deixo aqui para vocês a minha marcação nesse jogo. Vou ficar de olho com todo o carinho no mercado de gols e alavancagens por aqui. Vamos falar sobre o brasileiro? Antes de começar, se você é novo por aqui, desculpe a minha empolgação com a Bundes 2, né? É questão de saudade, tá? Deixa para você se inscrever no final do vídeo se você gostar, tá? O planejamento do Bom Dia Mercado é um planejamento pessoal. Eu vou fazendo meu planejamento enquanto eu compartilho a tela com vocês. Então, eu sou trade, tá? Então, por aqui eu faço análises para trabalhar ao vivo com criação de cenário, mas eu espero conseguir te ajudar da melhor maneira possível. O meu trabalho é ao vivo, mesmo que o seu trabalho seja de forma recreativa ou pré-jogo, eu espero conseguir te ajudar. Não vou conseguir te ajudar com palpites, com dicas de entradas e com bilhetes, coisas que vocês estão acostumados em outros canais. Não é a minha praia, tá? Mas tenho certeza que você vai encontrar, se é a sua praia, em outros canais com muita qualidade. Eu não tenho esse talento e não é o meu objetivo, não é o meu jeito de trabalhar, tá bom? Link na Betfair para você ganhar um bônus de R$230 na descrição, PDF de apoio para você entender um pouco mais sobre como funciona o meu arquivo, né, de planejamento por aqui, e o sorteio da Betfair de uma banca de R$30
todos os dias aqui no Bom Dia Mercado. Vamos embora, a gente está muito devagar. Criciúma e Ponte Preta às 19 horas pela Série B. De novo, odds abaixo de 2 na Série B. Tem sido recorrente, hein? Tem sido recorrente. Vamos ver o que a gente consegue tirar por aqui de informação. O Criciúma está em 7º na Série B. Como mandante está em 4 vitórias em 9 jogos. A Ponte Preta está em 16º. Vocês não estão vendo aí, o monitor é um pouco grande. Como visitante, a Ponte Preta tem 2 vitórias. Vamos analisar os últimos jogos aqui do Criciúma. Em casa, o time perdeu para o Vasco de 1-0, venceu o Vila Nova de 1-0, perdeu para o Brusque de 1-0 e perdeu para o Cruzeiro de 1-0, né? As derrotas foram contra adversários fortes. Se a gente pegar aqui, ó, o Brusque é um time forte, apesar de estar em 12º, o Cruzeiro e o Vasco, né? Então, dá para dizer aqui que o time do Criciúma, ele não teve derrotas assim para times fáceis, né? E venceu o Vila Nova e o Sampaio. O time da Ponte Preta vem de 4 jogos de invencibilidade, 3 empates e apenas 1 vitória, mas fora de casa vem oscilando. Vence, empata, perde, vence, perde, perdeu para o Cruzeiro, para o Sport e para o Bahia. De novo, para adversários fortes, tá? Então a Ponte também não pode ser considerado um time fraco aqui. Vamos para o nosso planejamento no PDF de apoio. Se quiser saber mais, tem na descrição, no primeiro comentário fixado, tem um link para você saber mais sobre o PDF de apoio, tudo que você quer saber, sites que eu busco e tudo mais, tá? Coisas que me chamam a atenção de cara. O time do Criciúma em casa costuma sair bastante na frente do placar. Não aconteceu contra o Vasco, mas é um time que costuma sair bastante, 67% das vezes é um bom número, tá? E isso aqui é a única coisa que me chama a atenção nesse primeiro quadro, tá? O time do Criciúma costuma sair na frente, a Ponte Preta nem tanto, tá? Então vale a pena ficar de olho nisso se você vem buscar o Match Odds, né, como a sua primeira oportunidade. O time da Ponte Preta falhou em marcar em quase 50% dos jogos fora de casa. Isso também me chama a atenção de forma negativa. Vamos para a parte de criação, finalização e gols marcados. O time do Criciúma tem uma média de 1 gol mais ou menos por jogo, né? Não é tão bom, mas também não é tão ruim, né, para a Série B. Mas ele cria em média 1,6 grandes chances por jogo. Então está faltando um pouquinho mais de pontaria, provavelmente, para o Criciúma, mas em compensação também falta pontaria para os outros adversários, até porque o Criciúma cede também uma média de 1,5 grandes chances por jogo e só sofreu 0,67 de gols. Então, ou tem um bom goleiro ou os outros times também estão tendo essa mesma dificuldade, tá? Na parte aqui da Ponte Preta, o time criou 1,40 de grandes chances, só marcou 0,67, tem dificuldade também de colocar a bola para dentro. E a mesma coisa aqui, ó, cedeu muito mais chances do que de fato tomou de gol. E isso, obviamente, está implícito na qualidade da competição. Primeiro e segundo tempo, vamos falar aqui sobre trade, apostas, possibilidades. O time do Criciúma só perdeu um primeiro tempo dentro de casa. Já o time da Ponte Preta perdeu 44% das primeiras etapas que faz fora de casa. O Criciúma sofreu apenas 2 gols, a Ponte 6 e o Criciúma marcou 6, a Ponte 4, tá? O time do Criciúma fica quase 80% dos primeiros tempos em casa sem sofrer gol, já o time da Ponte Preta apenas 33%, tá? E o time da Ponte falha bastante em marcar. Então, se tem um cenário aqui onde o Criciúma de fato é superior nos últimos jogos, é no primeiro tempo. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí queda grande no desempenho do Criciúma, passa de 56% de vitória para 22%, o time passa a perder um pouco mais os segundos tempos, falha mais em marcar, sofre mais gol, enfim, passa a ser realmente um time bem mediano no segundo tempo e a Ponte Preta mantém ali uma grande dificuldade. Então, se a gente pode analisar esses 4 quadros aqui, ó, se tem um momento onde parece que o Criciúma leva um pouco de vantagem de organização, é no primeiro tempo, tá bom? Bolas aéreas, o time do Criciúma sofreu 5 gols de cabeça até o momento. O time da Ponte não marcou tantos gols nesse fundamento, então não vale a pena ficar assim vidrado nesse tipo de situação. Mas, né, para quem quiser observar durante o jogo, vale a pena. O time do Criciúma marcou 5 gols de fora da área. E isso sim pode ser interessante se você tem algum tipo de metodologia que observe esse tipo de comportamento, tá? Não me parece um jogo com cenário para gols assim tão grande.
Somente 33% dos jogos fora de casa da Ponte foram over 2,5 e somente 22% dos jogos do Criciúma em casa foram over 2,5, tá? E se você levar em consideração, as últimas 3 derrotas do Criciúma foram, se eu não me engano, de 1-0, tá? O Criciúma tem cenário de gols bem distribuídos aqui, a Ponte marca mais gols até os 30 minutos, quase 60% dos gols da Ponte fora de casa não, no cenário global, foram até os 30 minutos, depois é um time bem comum, tá bom? Então pra mim, jogo difícil, jogo parelho, olha aí, não era pra aparecer esse botão aqui não, desculpa. Jogo difícil, jogo parelho, pra mim, a odd do Criciúma, ela se justifica talvez apenas pelo fato do Criciúma ter um primeiro tempo um pouco melhor, mas essa odd do Criciúma tem campo de correção, viu? Então, jogo para match odds, na minha opinião, sem essa confiança toda no Criciúma que talvez algumas pessoas possam estar colocando. Ponte Preta faz bons jogos. Vila Nova e CSA. 2,20 para o Vila Nova, 3,60 CSA. O último contra o penúltimo, vocês nem estão vendo, né? O Lanterna contra o Vice-Lanterna. Como mandante, o time do Vila Nova tem uma vitória dentro de casa e como visitante o CSA não venceu nenhuma. Meu Deus do céu, vamos ver o que aguarda a gente aqui nesse cenário. De maneira geral, parece mais um jogo para match odds, mas vamos lá. Nada de bom aqui. Na verdade, só tem coisa ruim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O time do CSA falhou em marcar em quase 80% dos jogos fora. Jesus Cristo. Foi o primeiro a marcar em apenas uma situação. E o time do Vila Nova falhou em marcar em mais de 50% dos jogos em casa. Caramba. Média de gol 0,5 do Vila Nova por jogo e 0,22 do CSA por jogo. Olha isso, o CSA tem uma discrepância muito grande. O time tem um gol esperado de mais de um gol de criação e só marca 0,22. E o time do CSA como criação, o time cedeu 1,71 de grande chance e sofreu aqui 0,89. Então também tem uma discrepância da qualidade da liga, como eu comentei com vocês, né? Ou seja, o time cede chances, tem dificuldade, mas acaba sofrendo pouco gol. Por quê? Porque também está englobada a qualidade da liga aqui. Eu acredito que seja isso. Não é que o goleiro do CSA é o Neuer, né? É porque realmente os caras estão com o pé precisando colocar na forma. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O time do Vila Nova cria quase 1,80 de gols esperados de grande chance e marca só 0,56. Falta qualidade na parte ofensiva. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro tempo. O time do Vila Nova venceu 22% dos primeiros tempos que disputou, empatou 78% e não perdeu nenhum. O time do CSA também não perdeu nenhum, né? Os dois times sofrem poucos gols e o Vila Nova marcou um pouco mais em relação à quantidade. No segundo tempo a gente tem uma queda absurda do Vila Nova em relação a gols marcados, inverte a situação, né? E o time do CSA cresce um pouquinho de gols sofridos. No primeiro tempo não sofreu nenhum, no segundo sofreu 8. Olha, vou falar para vocês. É um jogo que qualquer coisa que eu fale aqui seria besteira da minha parte, porque a gente tem um péssimo mandante, um péssimo visitante, péssimas qualidades de finalizadores, defesas que se sobressaem muito por conta da péssima qualidade do adversário e não necessariamente pela qualidade defensiva. A gente pode ver aqui que os times cederam grandes chances, mas os times, de fato, adversários não conseguiram marcar. Então me parece um jogo assim, totalmente para leitura de jogo. Não vai muito nesses dados aqui. Talvez no mercado de gols a gente possa encontrar um pouco mais de oportunidade no segundo tempo e olhe lá, porque tá muito difícil. Bolas aéreas, nada também de muito específico. O time do CSA sofreu 4 gols de cabeça e marcou 3. Não tem assim nada. Olha só como é um cenário ruim de over também, ó. Claro, futebol é jogado, lambaria, pescado. A gente pode ter aqui um jogo 4-4, Deus me livre, ó. Bate na madeira, não tô aqui querendo zicar nada. Mas esse jogo tem uma tendência de under, né? Nenhum jogo do Vila Nova em casa foi over 2,5. Nenhum um jogo do CSA fora foi over 2,5. Então, cara, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Distribuição de cenário fica até difícil, porque foram tão poucos gols. Olha só, dá pra ver que o CSA toma muito gol no segundo tempo. Quase
77% dos gols sofridos a partir dos 50 minutos. Pode ser que aqui seja um caminho, um over limite no final, bem chorado, pode ser. Mas olha, se não for para match odds, talvez às 21h30 da sexta-feira, olha, fica aqui o meu conselho para você, sei lá, cara, pede uma pizza, assiste uma série, sei lá, talvez seja bom pular, vamos combinar eu e você aqui? Eu acho que eu vou pular esse jogo. Até porque eu vou tá em São Paulo. Eu vou lá no Betmasters, no evento lá do Danilo. Então, provavelmente não vou conseguir fazer esse jogo aqui. Mas olha, se você for fazer, toda a sorte para ti. Vamos lá. Argentina. Vou passar rápido pela Argentina também, só nos jogos, né, mais importantes. Sarmiento e Defensa e Justicia. Jogo parelho pelas odds. Tá? O Sarmiento costuma ser um bom mandante. Venceu 60% dos jogos que fez em casa, falha pouco em marcar, mas é um time que sofre bastante gol, tá? Tem um bom ataque e uma defesa ruim. O time do Defensa também é um time muito conhecido pela qualidade ofensiva, né? E cede bastante gol para o adversário também. Sai um pouco mais na frente do que o adversário, né? Primeiro tempo, os dois times pau a pau aqui. Não dá para falar que o Defensa é pior só porque está com a cor vermelha, porque é 4% de diferença. Muito parecido. E no segundo tempo, de fato, a gente tem uma queda grande aqui do time do Defensa, e aí sim o Sarmiento jogando um pouco melhor. Mas de maneira geral, acredito que seja um jogo para gols, com uma possibilidade de ficar de olho em bolas paradas. Os dois times sofreram 7 gols de cabeça até o momento. Me parece realmente um jogo para pelo menos 2 gols, né? Para pelo menos 2 gols aqui. Vamos para o próximo. Na Argentina, Aldosivi e Atlético Tucumã, mais um jogo parelho, comum na Argentina, né? A Argentina parece muito com a Série B em relação à odd. O time do Tucumã tem muita dificuldade fora de casa, venceu apenas uma, o Aldosivi um pouquinho mais, né? Marcou um pouquinho mais de gols, sofreu um pouquinho menos, enfim. No frigir dos ovos aqui, o Aldosivi talvez assim tenha números um pouco melhores, mas quando a gente vai para o primeiro tempo, mesma coisa, mesma dificuldade. Os dois times venceram, empataram e perderam muito próximo, né? Principalmente em relação a gols sofridos. No segundo tempo também muita paridade nos dois lados. Bola aérea também é um fator decisivo aqui, pode ser, né? O Aldosivi tem dificuldade nas bolas aéreas. E lembre-se que o time argentino chuta e finaliza muito bem de fora da área, tá bom? Arsenal de Sarandi e Platense. Mais um jogo de odd parelha aqui. O Arsenal de Sarandi ruim em casa, o Platense ruim fora. Olha só, mais um jogo com uma tendência de leitura específica exclusiva para o live, né? Nada de ficar tirando muita informação aqui no pré-live, mas me parece que o time do Sarandi tem mais qualidade no segundo tempo, né? Cresce bastante, o time sai de 11% de vitória no primeiro tempo para 44%, perde menos, empata menos, vence mais, sofre menos gol, né? Fica mais controlado ali. Já o Platense é ruim nos dois tempos. O time do Sarandi tem 7 gols de cabeça marcados, sendo 4 de escanteio. Lembrando, os times argentinos têm muito essa característica, né? Como a sua grade ali de habilidade, e também tem dificuldade na bola aérea aqui na parte de defesa, tá bom? Não sei se é um jogo para mercado de gols aqui. Não sei. O time do Arsenal de Sarandi somente em 33% dos jogos foram over 2,5, né? Vamos trabalhar com o cenário de live aqui para os 3 jogos argentinos. Primeira divisão da Irlanda, vou fechar aqui com o jogo do Dundalk, que é atualmente o segundo colocado da competição, mas fora de casa tem apenas 2 vitórias. Cuidado com o peso da camisa aqui, porque o St. Patrick's tem 6 vitórias em 12 jogos em casa. Vamos dar uma olhada aqui nesse jogo. Esse aqui é o Bohemians. Se vocês quiserem olhar também o jogo do Bohemians, eu vou deixar passando aqui na tela enquanto eu tomo um golinho de café, ó. Olhando aqui, dá pra ver que o Bohemians fora de casa também é um time chato. Os dois times com dificuldade de defesa. Também não me parece um jogo que tá tanto pra gols assim. Enfim, vambora. Dundalk. Como eu falei, é o vice-líder. É o vice-líder. Bom time. Manda muito bem em casa, mas fora de casa não vem jogando muito bem. O St. Patrick's não é assim um supra-sumo de mandante, mas precisa ser respeitado. Dá para ver também que o Dundalk tem tido dificuldade nos primeiros tempos, tá? O Dundalk
não consegue vencer com tanta frequência para um time de tanta qualidade. Tá? Então toma cuidado. Segundo tempo é ainda mais complicado, porque aí o St. Patrick's passa a vencer quase 60%. Então se você for trabalhar esse jogo, eu te aconselho a trabalhar match odds e sem muito viés aqui para o lado do Dundalk, porque me parece um jogo muito complicado. Os dois times marcam bastante de cabeça também, e o Dundalk tem um desempenho um pouco pior na defesa, tá bom? Não parece também um jogo de muitos gols, mas se forem acontecer, tem uma tendência de ser no segundo tempo. Beleza? Então é isso para essa sexta-feira. Se eu for trabalhar alguma coisa vai ser na parte da tarde, provavelmente eu já vou estar no hotel lá, mas toma um pouco de cuidado com essa questão do peso da camisa. Beleza? Como sempre, agora sim, se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever. Não esquece também de fazer o simples, não inventa moda, e a gente se vê. É sempre um prazer estar por aqui e ter a companhia de você. Um grande abraço.